dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Meus amados, hoje estou aqui para mais um devocional. E eu queria falar para os irmãos que quando nós depositamos a nossa fé e confiança no Senhor, nem mesmo a maiores das tribulações pode nos abalar a ponto de perdermos a confiança no nosso Deus. Porque ao seu tempo, Ele nos acalma, Ele nos consola e Ele nos levanta. Essas palavras estão ditas de outra forma, nos Salmos, capítulo 46 e versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Meus amados, vamos orar ao Senhor. Pai Santo e amoroso Deus, nós te agradecemos pelo cuidado e o zelo que tens com a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que nos fortaleça. Abençoa, Senhor, a nossa Igreja Evangélica Batista Moriá, pois Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada irmão. Visita aos enfermos e consola os que sofrem. Nos traz saúde e paz, meu Senhor. Deus amado, te pedimos pelo mundo, Senhor, por todas as pessoas, que traga paz aos seus corações. É no nome do Teu Filho Jesus, Pai, que te pedimos perdão dos nossos pecados e oramos a Ti, meu Deus. Amém. Um abraço, meus amados. Já me achava sem vigor, a
queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. É um prazer estar falando aos irmãos, é um prazer estar podendo fazer uma reflexão nesta noite. E eu escolhi para nós falarmos um pouco sobre o profeta Abacuque. Bem, o reino de Israel havia sido dividido em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos ficaram no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. Abacuque é um profeta diferente dos outros. Geralmente, quando nós vemos um profeta na Bíblia, é que nós vemos Deus falando a esse profeta. Mas Abacuque é diferente. Abacuque, nós vemos Abacuque falando a Deus e Deus respondendo depois. O reino de Judá estava numa crise muito grande. Estava, como se diria, estava cheio de corrupção. Havia uma crise social muito grande. Os pobres eram explorados. Os pobres eram levados ao juízo e o juízo era subornado, condenando o pobre, o necessitado, condenando o inocente. Bem, Abacuque. Quem é esse profeta Abacuque? Bem, por volta do ano 607 a.C., surge Abacuque. Embora nada se saiba sobre o próprio profeta, cujo nome é abraçador, talvez expressando seu amor por Deus, sabemos algo sobre a época em que profetizou. Seu ministério ocorreu pouco antes da primeira invasão por Nabucodonosor em 606, 605, quando Daniel e outros foram levados para a Babilônia. Abacuque foi comissionado a anunciar a intenção divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. O rei de Judá da época era Jeoaquim. Ele é descrito pelo profeta Jeremias com as seguintes palavras: O rei, os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Então, havia muita violência, havia muita extorsão, havia muita ganância, sangue inocente era derramado por causa deste rei de Judá. O livro nos apresenta um quadro de um homem que confiava em Deus, mas que estava perplexo diante da vida. As perguntas de Abacuque foram 2. Por que Deus permitia que o mal crescente em Judá permanecesse impune? Capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Segunda pergunta: como podia um Deus santo justificar o uso dos babilônios ou caldeus
um povo ainda mais ímpio que os judeus para punir Judá. O conteúdo do livro. O versículo mais conhecido do livro é Abacuque capítulo 2, versículo 4, onde na última parte o profeta Abacuque cita que o justo viverá pela fé. Deus falando a Abacuque. Não apenas por ser o coração da resposta de Deus a Abacuque e suas perguntas, mas porque o Novo Testamento demonstra que sua verdade é central para a doutrina da justificação pela fé. Isso, o justo viverá pela fé, nós vamos encontrar lá em Romanos, no livro de Romanos. O capítulo 3 é um grande salmo de louvor, dificilmente igualado em sua majestade por qualquer outra passagem no Antigo Testamento. Bem, eu gostaria de falar hoje sobre Abacuque a partir do verso 17, que diz do capítulo 3, verso 17 a 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amados, eu gostaria de falar sobre âncoras para os dias difíceis. Abacuque estava vendo a situação de Judá. Ele não admitia a corrupção tão vigente no reino de Judá. Ele faz perguntas a Deus, perguntando a Deus até quando ele iria clamar e Deus não iria ouvi-lo. E ele, em meio a essa perplexidade, ele toma algumas posições. E essas posições que ele toma, nós podemos chamar de âncora. Os irmãos conhecem e sabem, os grandes navios, também os pequenos, possuem uma âncora que é para ser lançada ao mar e fixar o navio em determinado ponto, de tal maneira que o navio não sai daquele lugar. Então eu gostaria de falar sobre algumas âncoras para os dias difíceis. Como foi que Abacuque lidou com esta situação? Existem algumas âncoras que nos ajudam nos dias difíceis. Deus está conosco, eu tenho plena certeza disso. Deus está contigo. Seja qual for a circunstância ou qual for a dificuldade, temos que ter em mente que tudo passa, as dificuldades passam, os dias difíceis passam. Mesmo na tribulação, podemos tirar coisas
boas, embora seja difícil de ver muitas vezes. A primeira âncora que Abacuque se apoderou e que nós podemos lançar mão também é a oração. Fale com Deus. Seja qual for a situação, seja qual for o momento na sua vida, busque a Deus de todo o seu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Busque ao Senhor através da oração. Tenha essa âncora em sua vida. A segunda âncora que podemos mostrar, podemos ver em Abacuque, a situação estava ruim lá em Judá e iria piorar. Em breve, Nabucodonosor, rei da Babilônia, faria sua primeira invasão sobre a terra de Abacuque, Judá. Abacuque é um profeta diferente, porque não é a solução do problema que o anima. Ele sabe que só a fé nos sustenta. Mas a segunda âncora é fé sempre. Devemos ter fé no Senhor. Devemos olhar para o Senhor e ver no Senhor o nosso socorro. Ver no Senhor a nossa libertação. A terceira âncora na qual nós devemos nos amparar é o que diz o versículo 16. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar em pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Diante do mal, perdemos as forças. Muitas vezes perdemos as forças, nós desanimamos, muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar da igreja, procurar outros caminhos que não o caminho do Senhor. E isso é ruim, porque isso nos derrota. Eu gostaria que você tivesse a terceira âncora: esperança sempre. Espere em Deus. Saiba que Deus, embora não percebamos, embora não saibamos onde, quando Deus vai dar o livramento, nós sabemos que Deus vai dar o livramento. Nós temos essa esperança. E aqueles que se levantam contra nós, que se fazem nossos inimigos, também terão a sua recompensa. Por isso, devemos esperar em Deus. No capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, em determinada parte: portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Nós podemos, diante do mal, perder as forças. Diante do mal, podemos ficar com medo. E muitas vezes desistir.
mas Deus não quer que nós desistamos. Existe um grupo antigo chamado Grupo Elo, pelo menos se chamava naquela época. É um grupo bem antigo. E eles lançaram um disco de vinil cujo título era Calmo, Sereno e Tranquilo. O título do disco era uma música que continha o disco, Calmo, Sereno e Tranquilo. E essa é a quarta âncora. Tranquilidade, serenidade, sempre, sempre. Seja sereno. Olhe para o Deus que te salvou. Confie no Deus da sua salvação. Confie em Jesus Cristo, nosso Senhor. E mantenha a tranquilidade. Sei que muitas vezes é difícil ficarmos tranquilos, mas o desespero somente aumentará o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. Então, com tranquilidade, nós podemos orar ao Senhor, nós podemos buscar o Senhor e esperar nele e ter tranquilidade sempre. Nesse versículo 16 mesmo, diz assim: portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. A quinta âncora é confiar em Deus sempre. Em quem você tem confiado? Em quem, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, você tem colocado a sua confiança? Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas. Muitas vezes nós colocamos a nossa confiança na nossa situação financeira, mas Deus quer que nós coloquemos a nossa confiança nele sempre. Porque, quanto aos inimigos, Deus dará o castigo. E ao seu povo, Deus dará o livramento. Deus dará socorro ao seu povo. Confie no Senhor. A sexta e última âncora é: seja grato ao Senhor sempre, em toda e qualquer situação. Seja grato ao Senhor, gratidão sempre ao Senhor. Sempre seja grato ao Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que as circunstâncias muitas vezes nos tiram de sintonia com Deus. Mas pegue essa âncora, gratidão, e seja grato sempre a Deus. Versículo 18 diz assim: mesmo assim, Abacuque falando, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Âncoras em tempos difíceis.
Como os grandes transatlânticos têm firme a sua âncora, tenha no Senhor firme as suas âncoras. As suas âncoras. As âncoras em tempos difíceis. Lembrando que Deus está contigo. Deus está junto de você. Lembrando que todas as coisas, por mais difíceis que seja, sempre há de passar. Com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Mesmo na tribulação, há coisas boas. Abacuque faz uma poesia maravilhosa no capítulo 3, quando ele toma uma posição diante da situação. Através da oração, fale com Deus sempre. Tenha fé sempre no Senhor, sempre. Tenha esperança sempre no Senhor. Tenha tranquilidade sempre no Senhor. Tenha gratidão sempre. Deus honrará a tua oração, a tua fé, a tua esperança, a tua tranquilidade, a tua confiança nele e a tua gratidão. Deus honrará sempre. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês e para mim nesta noite. Peço ao nosso maravilhoso Deus que nos abençoe, que nos guarda, que nos livre do mal e que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Senhor. Fiquem com Deus. Amém. És meu pastor e nada falta.